Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Record News Rural de hoje. Olha, com talento e dedicação, mulheres do campo transformam a produção familiar em renda e sabor. Há um ano, elas organizam uma feira na zona rural em Minas Gerais e tudo que é vendido por lá é feito por mãos femininas. Com um sorriso de orelha a orelha, Clícia ostenta seu buquê de folhas. Tem alface, rúcula e couve. Folhagens escolhidas fresquinhas direto da horta. São 10 variedades de hortaliças produzidas na fazenda que fica a 60 quilômetros de Uberlândia. Aqui, entre canteiros, a produtora rural complementa a renda da família há 15 anos. Tarefa feita de domingo a domingo. O cuidado vai desde a escolha das sementes, o local do canteiro para o plantio, época da poda para retirar pragas, quantidade de água que a folha precisa e, por fim, o momento mais esperado, a colheita. A colheita é semanal e depende de como estão clima e volume de irrigação durante a semana. No outono, a cuidadora das hortaliças liga o sistema de irrigação 2 vezes ao dia, de manhã e no finzinho da tarde. O procedimento é para hidratar as folhagens. São gastos 1.000 litros de água para molhar cada cantinho dessa horta. Entre os 10 tipos de plantio, uma forma de cuidado especial. A alface ela gosta mais de calor, ela gosta mais de sol. E aí a gente tem que molhar mais vezes por conta disso. Apesar dela gostar do sol, mas a gente tem que aguar mais. E a couve já gosta mais do frio. Ela é uma planta de temperatura mais fria, né? Então ela adapta melhor nessa época do frio, tanto para fazer as mudas quanto as folhas. Vocês podem ver, estão as folhas muito bonitas, muito viçosas. Para que os alimentos orgânicos cheguem ao cliente, é preciso seguir o passo a passo do plantio, da poda, da colheita. Primeiro a gente prepara os canteiros, coloca esterco, que aqui é tudo orgânico, e a gente faz o plantio durante daqui 1 semana a 2 no máximo, a gente tem que estar vindo arrancando todos os matinhos e mexendo essa terra novamente, colocando mais esterco, que aí ela dá aquela crescida e desenvolve bem. Como parte do trabalho de uma agroindústria, antes de chegar ao cliente, os produtos são colhidos, higienizados, separados e pesados. Todas as sextas-feiras este trabalho é feito e é justamente aqui, onde são separados pelo menos 200 saquinhos e maços como estes. Eles saem da fazenda na sexta e vão parar na feira, sempre aos sábados. A feira é organizada pela Associação de Mulheres Agricultoras do Tangará, a AMAT, há um ano. 10 empreendedoras gerenciam agroindústrias ou agriculturas familiares. São vendidos dezenas de produtos feitos com muito cuidado por mãos femininas. E isso é muito interessante para o produtor. E o mais interessante é que o produtor rural, ele está aqui, não é emprego que as mulheres têm, que a nossa Associação de Mulheres quer dar. A nossa Associação de Mulheres quer que as mulheres sejam empreendedoras, para fixar sua família na terra e ter uma sucessão rural quando ela não puder mais trabalhar. A agroindústria familiar faz parte da cadeia produtiva de Minas Gerais, com impacto no desenvolvimento econômico e social do estado. Dados da Emater em Minas mostram que as agroindústrias familiares de queijos artesanais, por exemplo, reúnem os principais tipos do produto artesanal existentes em Minas Gerais. Segundo o Plano Safra de 2024-2025 do governo federal, foram anunciados 570 bilhões de reais em recursos financiáveis, sendo 100 bilhões de reais somente para a agricultura familiar em todo o país. E esse criar e gerar dinheiro aqui faz com que essa pessoa possa continuar morando aqui, usufruindo do bem-estar que tem todo esse fato de morar na zona rural e fazendo sua renda. Trazer uma coisa de qualidade para a mesa, né, dos seus clientes e trazer esse retorno para casa também, né, isso é muito gratificante. A Argentina tem consumido mais carne brasileira. Desde que o país vizinho suspendeu os impostos para produtos importados, a nossa carne chega às prateleiras do outro lado da fronteira com um preço cada vez mais competitivo.
povo que tem orgulho da parrilha e do assado, como eles chamam o churrasco por aqui, agora pensa 2 vezes antes de comprar a carne bovina. A carne é caríssima. Sim, a carne está a preço dólar. Carne agora só 2 vezes por semana como máximo. Produzir carne na Argentina está mais caro. O aumento do custo foi puxado, entre outros fatores, pela alta dos combustíveis e da energia, além do clima mais seco do ano passado. O estoque interno também está mais escasso, porque a Argentina bateu o recorde de exportações de carne de vaca em 2024. Para driblar essa situação, frigoríficos do país aumentaram a importação de países vizinhos, como o Brasil. Segundo dados do setor pecuário, entre janeiro e abril deste ano, a Argentina importou 4.700 toneladas de carne bovina, a maior parte do Brasil. Cada tonelada chegou aqui por um valor até R$ 5.000 abaixo dos preços argentinos. A quantidade de carne importada é pequena, perto do consumo nacional, mas pode ajudar a pressionar os preços para baixo. Para os frigoríficos, está mais barato usar carne importada para fazer hambúrguer e salsicha, por exemplo. El ganado hoy en la Argentina está 20% más caro que lo que está en Brasil. De esa manera también hay carne disponible en Brasil a precios más accesibles que en la Argentina. Nos últimos meses, ficou mais fácil importar produtos para a Argentina por causa da suspensão de impostos sobre operações no exterior. Agora, os alimentos de fora chegam aqui em mais quantidade e variedade e com preços competitivos. A abertura comercial também permitiu que o Brasil aumentasse a venda para o país vizinho de frutas cítricas e produtos de panificação. Mas o carro-chefe é o setor pecuário, incluindo a carne de porco, que pode sair pela metade do preço do bife argentino. Lo que dicen los productores de cerdo es que a ellos les va muy bien cuando la carne vacuna está cara. O atraso na colheita está segurando os preços do milho. Enquanto isso, com o possível aumento na demanda por óleo de soja, o valor do grão está em alta. Até a semana passada, a colheita da segunda safra de milho somava 10,3% da área nacional, bem abaixo dos 28% no mesmo período do ano passado e dos 17,5% da média dos últimos 5 anos, conforme a Conab. De acordo com levantamentos do CPEA, esse atraso vem limitando o movimento de queda nos preços em algumas praças. As cotações seguem pressionadas pelas desvalorizações externas e pela perspectiva de oferta elevada. Os preços até reagiram um pouco em regiões consumidoras por causa da demanda acima da oferta para milho padronizado, já que as chuvas limitaram a disponibilidade desse tipo de cereal. Já a soja pode observar movimento de alta com possível aumento na demanda pelo óleo, depois de 2 meses em recuo. Segundo pesquisadores do CPEA, isso está atrelado às expectativas de maior demanda para o biodiesel no mercado nacional. O otimismo na comercialização do óleo de soja no Brasil está atrelado à aprovação do Conselho Nacional de Política Energética em aumentar a mistura obrigatória do biodiesel ao óleo diesel. E o preço da mandioca caiu cerca de 3% esse mês, resultado da oferta elevada. A demanda industrial por mandioca segue lenta. E enquanto muitos produtores estão focados no plantio, essa época, alguns, na última semana, buscaram aumentar a comercialização. Com isso, a oferta se manteve elevada, resultando na queda dos preços. Nos últimos dias, de acordo com levantamentos do CPEA, o valor médio nominal a prazo da tonelada de mandioca posta feculária foi de R$ 508,20, um recuo de 3,2% em relação à semana anterior. A média mensal foi de R$ 527,01 a tonelada, 3,9% abaixo da de maio desse ano, também em termos nominais. No mercado de fécula, em meio à baixa liquidez, os estoques das feculárias e modificadoras aumentaram pela 9ª semana consecutiva, superando em 44,27% os apurados em igual período do ano passado. A chuva atrapalhou e as usinas de cana-de-açúcar e álcool da região Centro-Sul produziram menos na primeira quinzena de junho.
No período, as unidades produtoras processaram 38.780.000 toneladas, ante 49.400.000 toneladas da safra 2024-2025, uma queda de quase 21,5%. No acumulado da safra 2025-2026 até 16 de junho, a moagem atingiu 163.580.000 toneladas, uma retração de 14,33% em relação ao mesmo período no ciclo anterior. Ao término da quinzena, 255 usinas operavam na região Centro-Sul. No mesmo período da safra 2024-2025, 258 unidades produtoras estavam em operação. Apesar desta redução, a única União da Indústria de Cana-de-Açúcar informou que 95% das unidades estavam ativas nesta quinzena e que o recuo na moagem foi impactado por condições climáticas desfavoráveis à colheita. O nível de ATR, açúcares totais recuperáveis, registrou variação negativa de 4,37% comparado ao mesmo período da safra passada. A produção de açúcar nos primeiros 15 dias de junho registrou queda de pouco mais de 22% em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando 2.450.000 toneladas. Já a produção de etanol foi de 1.780 bilhões de litros no período, uma retração de quase 18% no etanol hidratado e quase 27% no etanol anidro, comparado à primeira metade de junho na safra 2024-2025. E o governo federal anunciou ontem as medidas do Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026. São 89 bilhões de reais, 78,2 bilhões para o Pronaf. Durante o anúncio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a importância do plano e o entrosamento da equipe. Bom, nós temos muitas razões para festejar esse terceiro Plano Safra apresentado pelo presidente Lula, que está em boníssimas mãos. O ministro Paulo Teixeira, o ministro Fávaro, são dois amigos do campo que se dedicam integralmente à causa da dignidade do trabalhador do campo, do agricultor, e da dignidade do trabalhador brasileiro que recebe comida na sua mesa. E com a dedicação desses dois, nós estamos vendo os resultados chegando com produção crescente, preço caindo. E é isso que esse Plano Safra, mais uma vez, oferece para a comunidade do campo do nosso país. O governo federal anunciou ontem as medidas do Plano Safra da Agricultura Familiar. São 89 bilhões de reais para políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica, garantia de preço mínimo, entre outras medidas. Foi mantida a taxa de 3% para financiar a produção de alimentos, como arroz, feijão, mandioca, frutas, verduras, ovos e leite. E 2% quando o cultivo for orgânico ou agroecológico. Bom, para saber se esse valor atende ao que o setor esperava, o que significa esse valor, a gente conversa agora com o pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati. Felipe, muito bom dia, obrigada pela sua participação. Bom dia, Ingrid. Na verdade, eu que agradeço o convite. Bom, vamos começar então dizendo que esse valor foi superior ao do ano passado, né? O valor destinado de 85 bilhões e 700 milhões de reais. No ano passado, esse ano 89. Bom, primeiro eu gostaria que você explicasse quem pode ter acesso a esse dinheiro. Então vamos lá, né? Aí são os pequenos produtores, na verdade, né? Aqueles que se classificam, né, como agricultores familiares. Tem lá um conjunto de documentos e critérios para conseguir acessar esse recurso, mas essencialmente são os pequenos agricultores familiares. Faz sentido ter linhas especiais para esse grupo, porque o mercado de crédito agrícola é um mercado mais arriscado, então o próprio setor privado, para os grandes, tem alguma dificuldade para ofertar esse crédito. Para os pequenos, então, essa montanha é ainda mais alta. Então, nisso que em economia a gente chama de falha de mercado, tem que ter ali, sim, a intervenção do governo para viabilizar esse mercado de crédito. Bom, a gente falou aí do montante geral, depois você explica para a gente o que é uma parte, o que é outra parte, mas quando a gente fala do PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar propriamente, o valor passou de 76 bilhões em 2024 para 78 bilhões e 200 milhões. Esse valor é suficiente?
Então, vamos lá, né? Se for utilizado como referência o que foi o valor do ano passado, a resposta é um claro não. Né? Em termos nominais, parece que teve um aumento, né? Saiu de 76, foi para 78,2, mas em termos reais, não, gente. Durante a apresentação, o governo utilizou ali, né, o IGP, né, o IGP-10, para mostrar lá quanto que reduziu, né, o preço de alguns alimentos. Utilizando o mesmo IGP-10, inflação acumulada nos últimos 12 meses, essa inflação acumulada foi de 5,7%. Em outras palavras, esse aumento que teve ficou abaixo da inflação. Em termos reais, em termos do poder de compra desse volume de recursos, o valor a ser ofertado no atual plano Safra, no Safra 25-26, na verdade foi inferior àquele anunciado no ano passado. Até porque quando a gente fala, né, era uma demanda muito importante do setor, a gente está falando de pouco dinheiro disponível para crédito, a gente está falando da Selic alta, a gente está falando do produtor que está lutando para conseguir produzir e que estava muito esperançoso com esse valor para que atendesse aos anseios. E aí, exatamente, nessa direção, Ingrid, acho que vale a pena a gente destacar que algumas informações até o momento não foram disponibilizadas, né? Então, você tem ali o valor total do crédito rural para esse segmento, tá? Dentro do Pronaf. Mas dentro do Pronaf, você vai ter diversas linhas. Quanto de recurso foi alocado em cada uma dessas linhas? Essa informação não foi disponibilizada. Saiu informação a respeito das taxas de juros, né? Para algumas linhas, a taxa de juros não foi alterada, ok, boa notícia, mas quanto de recurso vai ter nessa linha de financiamento? Não adianta muito, olha, mantive a taxa de juros, boa, mas e qual que é o volume de recursos? E eu diminuí. Aí não adianta muita coisa, né? Sorte de quem tiver acesso a esse recurso, mas um número menor de produtores acaba tendo acesso a esse recurso. Para as demais linhas, e aquelas que não foram colocadas de maneira explícita, a taxa de juros aumentou. Ano passado, o Pronaf, né, operou com taxa de juros de 0,5% até 6% ao ano. No atual anúncio, de 0,5% até 8%. Ou seja, naquelas linhas ali em que o subsídio provavelmente vai ser menor, você teve um aumento de 2 pontos percentuais na taxa de juros de referência. Então, vamos lá. Faz todo o sentido dentro do contexto. Então, a gente tem uma taxa de juros mais elevada, ou seja, o custo do dinheiro para o banco, instituição financeira, ficou mais elevada, e um governo, um poder executivo, operando com uma restrição fiscal bem contundente. Resultado disso, uma coisa que está clara, é um volume de recursos em termos reais menor e uma taxa de juros, ou seja, o custo desse crédito maior. Não está fácil, continua não sendo fácil para o produtor quando a gente fala do grande produtor, que às vezes tem mais acesso a crédito, aqui quando a gente fala do pequeno produtor que necessita desse crédito, não ficou mais fácil para ele. Não ficou. E um outro ponto importante para a gente destacar aqui, esse universo da agricultura familiar, né, dependendo de como a gente fala, parece que é um universo homogêneo, né? Parece que todos ali dentro são super pequenininhos, quase que aquela alegoria ali de um campesinato, de um camponês. Gente, não é bem assim não, tá? Tem muito, vamos dizer assim, pequeno produtor que praticamente produz para sua subsistência? Tem. Mas não é esse grupo que produz a maior fração da produção da própria agricultura familiar. Não, já é um pessoal com maior musculatura, com mais acesso à tecnologia, integrado às cadeias produtivas. O único detalhe é que a propriedade é menor, faz uso, né, da mão de obra familiar, então a escala, aqueles ganhos de escala, ele não tem muito não. E para essa turma também, apesar dessas características positivas, o acesso a crédito é complicado, é difícil. Essas linhas de financiamento são muito importantes para viabilizar a operação deles. A gente estava vendo imagens aí de maquinário, né? Foi anunciado através do programa Mais Alimentos a compra de máquinas e equipamentos do valor de até R$100 mil passam a ter juros de 2,5% para famílias com renda anual de até R$150 mil. E aí tratores e demais equipamentos de até R$250 mil com taxas reduzidas de 5%. É um incentivo para que o produtor tenha mais tecnologia na sua área,
Mas se a gente pensa aí, para quem tem uma renda familiar de até R$150 mil, comprar um equipamento no valor de R$100 mil, talvez seja um pouco distante. Exatamente, né? Esse é o ponto. E além dele, outro detalhe que a gente tem que destacar aqui ok, você está anunciando que tem uma linha de financiamento com uma taxa de juros atraente. Boa notícia. Pergunta, qual que é o volume de recursos disponível nessa linha? Olha, você vai ter uma linha ali como super atraente, mas tem um volume muito limitado de recursos, não vai ajudar muito. De novo, sorte para quem conseguir acessar esse recurso. Mas qual que vai ser a cobertura dele? Quantos produtores, qual fração da área plantada, até mesmo dentro da própria agricultura familiar, esse recurso vai atender? Então, ficou faltando essa informação. E aí, como que o produtor pode ter acesso a isso? É quem chegar primeiro, quem tiver recursos ou quem puder investir primeiro vai poder ter esse aporte? Como é que isso pode funcionar, já que a gente tem talvez uma limitação de recursos? Com certeza, né? Exatamente esses detalhes. Então, o primeiro ponto é a recessão orçamentária, né? Ou seja, quem tem fôlego para conseguir acessar esse crédito. Porque nem todo mundo tem. Vamos conversar ali com os nossos amigos do Rio Grande do Sul, que uma parte dos produtores ainda está digerindo a tragédia do ano passado, né? Então, eles têm, se o restante do país tem uma montanha alta para subir, daqueles produtores gaúchos que sofreram no passado, essa montanha é ainda mais alta. Mas vamos lá, para quem tem a restrição financeira que permite, né, acessar esse crédito, aí tem que entrar na fila, né? E veja que, provavelmente, os produtores já devem ter entregue lá a sua papelada, a sua documentação junto à sua instituição financeira e só estão aguardando. Assim que isso estiver disponível no sistema, ainda falta ali passar para o Conselho Internacional, tem algumas burocracias, mas assim que isso ficar disponível no sistema, aí já vão entrar com o pedido. E provavelmente, novamente, essa da papelada, os produtores mais organizados, já está tudo lá com a sua instituição financeira. É só abrir o sistema e eles vão tentar entrar nessa fila. Hoje a gente também ouviu durante o anúncio um programa para quintais produtivos, né? O foco ali, principalmente para as mulheres, para que elas produzam alimento no quintal de casa, também com investimento ou com uma liberação de recursos para essas pessoas. É muito importante a gente sempre alertar aqui que não é dinheiro de graça, né? Com certeza, gente, embora ali você for descontar a taxa de juros, né, você está operando em algumas linhas de financiamento com taxa de juros real negativa, ou seja, né, indiretamente você vai ter lá uma transferência, um subsídio, tá? Mas, gente, isso é tudo recurso ali que vem do contribuinte, principalmente quando você tem essa subvenção, essa equalização, custa para o Tesouro. Só que, do volume disponibilizado, eu não vou lembrar aqui de cabeça, acho que é em torno de 50 milhões, alguma coisa assim, não é muito relevante, tá, para o orçamento público. Estamos falando de um gasto público de 2,3 trilhões de reais, né? Não é a equalização desses 50 milhões que vai fazer a diferença, tá? Isso vai até mesmo em termos de produção. Então, é um programa interessante, sem dúvida alguma. É um programa que garante, sei lá, a inflação de alimentos em patamares comportados? Não, não é. Quem garante a inflação de alimentos em patamares comportados, tirando aqueles fatores de mercado, taxa de câmbio, risco geopolítico, senhores, os produtores mais profissionais. Até mesmo aqueles que estão dentro da agricultura familiar. Novamente, a agricultura familiar não é uma unidade homogênea. A agricultura familiar tem um papel muito relevante no agro brasileiro? Tem. Mas quem é que produz a larga fração dessa produção da agricultura familiar? É um grupo muito seleto dentro da agricultura familiar. Não é algo horizontal, não é, vamos dizer assim, a maior parte dos estabelecimentos classificados como produtores familiares. E a gente teve hoje também o lançamento do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, o PRONARA, e é interessante que aí, né, a tentativa não, o crescimento da substituição gradativa de você deixar os agrotóxicos, os defensivos tradicionais para os bioinsumos. E aí é interessante porque quem já trabalha com agricultura sustentável, orgânica, já tem também uma diferença nos juros, né, da cobrança desse valor. Isso é bem bacana, né? Veja, um aspecto aí que de repente pode passar batido para o público, né?
Então, adotar ali práticas mais sustentáveis, por exemplo, utilização de bioinsumos que reduz a pegada de carbono da cultura, né? Da cultura onde está sendo aplicado. Aqui para a realidade brasileira, a tecnologia já existe para o nosso ambiente aqui, nossos biomas mais tropicais. O esforço aqui é você difundir essa tecnologia. Vamos mudar agora de realidade, agora estamos nos países ali na Europa, que você vai ter ali um clima mais temperado. Eles também têm um esforço de tentar reduzir a pegada de carbono da sua produção agropecuária, só que ali o desafio é maior, porque eles não vão ter que desenvolver essas tecnologias. No caso brasileiro, a gente está na frente. A tecnologia já existe, é comercialmente viável, o desafio é difundi-la. Então, ótima notícia, bom programa. Novamente, não está claro quanto que, olha, você tem ali a taxa de juros, alguma coisa, qual que é efetivamente o volume de recursos a ser disponibilizado. Sim, e aí a gente falou, né? A gente fala do Plano Safra para a Agricultura Familiar, mas hoje, terça-feira, deve ser divulgado, deve ser feito o anúncio do Plano Safra da Agricultura Empresarial. Que tipo de plano é esse e o que a gente pode esperar? Olha, eu acho que os números divulgados ontem já trazem um bom palpite, né? Provavelmente, em termos reais, um volume de recursos menores. Não vamos descartar essa possibilidade, mas com certeza, não é possibilidade, é com certeza, taxa de juros mais altas. Se a agricultura familiar, essa taxa de juros chegou a aumentar 2 pontos percentuais, super razoável a gente imaginar 2,5%, 2 pontos percentuais e meio para a agricultura empresarial. Nossa estimativa aqui no GVA é de 2,34, mas vamos ver se ele chega ali em 2,5%. E por fim, né? Será que o pessoal, ao menos, né, no Plano Safra para a Agricultura Empresarial, vão divulgar o volume de recursos por linha de financiamento? Porque o que foi divulgado ontem foi o bolo todo. O bolo todo ficou menor em termos reais, mas nem mostraram, dentro de cada fatia desse bolo, qual que vai ser o volume de recursos disponibilizado em cada linha. Mais uma vez, dizer que, olha, a taxa de juros ficou menor é uma boa notícia? Conta toda a história? Não, tem que dizer também qual que é o volume de recursos disponível nessa linha com taxa de juros menor. Qual é o tamanho do pedaço de bolo que cada um vai poder comer, né? Vai poder ter à disposição. Felipe, a gente segue aqui repercutindo, com certeza aguardamos o anúncio hoje, mas eu agradeço já muito a sua presença. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço o convite e uma ótima terça a todos. Obrigada para você também, um bom trabalho, um ótimo dia. Obrigada. E é isso, um ótimo dia para você também, já que essa edição do Record News Rural está terminando. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.